A Casa do Dragão, temporada 2, episódio 2. Depois daquele desfecho acachapante do começo da temporada, esse episódio junta os retalhos e fala sobre consequências e também sobre inconsequências. Esse é o vídeo de análise, onde eu trato mais os temas do episódio em um texto um pouco mais próximo de um ensaio. Na descrição tem link para outros tipos de vídeos, como o Em Detalhes, no qual eu faço uma expansão do universo, e o Raio X, quando eu falo mais sobre os aspectos técnicos. Já te peço de cara para se inscrever no canal e também deixar o seu like. Aqui no comentário fixado tem link pro meu livro, que tá aqui, ó, tá bem aqui, que é o da primeira temporada da Casa do Dragão, e também vários outros livros que te ajudarão a passar um pouco mais de tempo com a série. Muito obrigado e vamos lá pro texto sobre o episódio da vez. Começamos o episódio com as consequências da morte do príncipe Aerys. Esse vai ser o tema principal da vez, tudo vai passar por isso. Vai passar sobre como as consequências levam a outras ações descabidas, e então a mais consequências, e assim até o fim, quando ninguém mais lembrar nem quem começou aquilo tudo. Mas também fala sobre como transformar essas situações a seu favor, como no caso de Otto e Alicent. Depois do ocorrido, qualquer pessoa é suspeita. Criston Cole trabalha como nunca. A Alicent aparece descabelada, dessa vez por tristeza e não por prazer. Sente-se culpada. É o que mostra o pingente destaque no seu corpo, a cruz de 7 pontas. Helena prestes a ter uma crise de pânico e o quarto do ocorrido é limpo, mas a memória longe de ser apagada. Criston Cole vira o rosto quando vê o sangue, como quem reconhece o erro e também lamenta o ocorrido. Seu ego está ferido, e vai ser mais ferido ainda pelo rei. Aí ele vai tentar consertar e tome consequências. Chama a atenção a revolta de Aegon, destruindo a maquete que um dia foi feita cuidadosamente por Viserys. A atitude do novo rei é simbólica. Destruir a maquete é negar tudo que Viserys poderia ainda representar naquela cabeça. Apesar dos vários defeitos que tinha, e eram muitos, dá pra dizer que o antigo rei era um sujeito minimamente ponderado. Foi preciso o famigerado Otto nos lembrar disso. É o velho, era bom e a gente nem sabia. Aegon renuncia a qualquer possibilidade de paz. Vocifera declarações de guerra que obrigam seus seguidores a fechar a porta às pressas. É inconsequente até nos mínimos detalhes. Como vários jovens, ele acha que para ser adulto precisa negar o que foi. Não precisa, porque corre o risco de perder suas convicções. E o rei, que nem deu tempo de construí-las, tá mais perdido do que a coroa na sua cabeça. Aegon não sabe o que fazer. E a criança, quando não sabe o que fazer, esperneia. Eis o resultado das consequências de uma pessoa despreparada para o poder mostrar-se mais despreparada ainda a cada nova atitude. No episódio passado, quando fomos lá para a reunião do Pequeno Conselho, a câmera focava bastante na Alicent. A gente não poderia perder nenhuma reação dela, falei sobre isso no Raio X. Agora a direção procura Otto. Veja só o que não é perspectiva. O mesmo Otto que eu tanto critiquei, que tanto criticamos, a velha mão que a gente tanto discordou, na frente de Aegon é um Maquiavel reencarnado. Diferente do Neto, ele entende que uma guerra não é ganha por quem mata mais, é ganha por quem conta a melhor história. Propaganda vale mais do que 1000 soldados. Otto oferece o luto da filha e da neta justamente para isso. Porque também não importa o luto. O poder usa tudo que está a seu alcance. E o velho deixa isso claro quando fala que, abre aspas, Aerys fará mais agora por nós do que vários cavaleiros em batalha. Porque Aerys, nesse caso, é só propaganda e nada mais. Não existe luto nos caprichos da coroa. Jamais. Mas vem a pergunta, o que Otto sugere? Não é o poder que o Aegon quer? Supostamente sim, foi isso que ele falou no episódio passado. Fazer uma imagem para o povo, ser amado. Afinal, Aegon adorou ser laureado, sendo que antes nem queria a coroa. Ofereceu pro irmão, lembra disso? Mas subiu ao palco e sentiu o cheiro das pétalas da adoração. Holofortes fortes e purpurina, como diz Emicida. Embebedou-se da adoração e esqueceu dos problemas que vem com aquilo dali. E era o que eu dizia quando falei da chegada de Assum Preto. Mas agora eu traduzo para ficar de maneira chula. Quando a água bate na bunda, poucos ficam sentados. Nunca foi verdade o que ele falou, foi conveniente. Nunca foi sobre a imagem, foi sobre vaidade. E esse tema vai voltar no episódio justamente em relação a Aegon. Engraçado perceber como o terror dos reis é o povo, né? Os reis eles estão tão distantes da realidade que eles não conseguem entender, não dá pra entender.
Resta sentir pavor do que tá na base da pirâmide. Assim sendo, ou o rei se fecha e vira um tirano, ou viverá para sempre com essa paranoia do que o povo fala, dos cochichos da rua, dizendo que talvez Rhaenyra seja a verdadeira rainha e tantos outros cochichos que devem existir. O medo causa distanciamento, e o distanciamento é a criação de uma realidade só sua. Uma realidade de bajuladores como Larys e Criston Cole, de resultadistas como Criston Cole, e os desesperados que ficam tentando atuar com alguma sensatez não têm espaço, perdem qualquer acesso, perdem qualquer capacidade de mudar aquele cenário. Otto usa esse medo para colocar Aegon no seu devido lugar. Que lugar? O da irrelevância de um rei que sequer vai numa comitiva pública. Ou você entende os sacrifícios que precisam ser feitos, ou você será o próprio sacrifício que o poder precisará para se alimentar. Essa é a retórica de quem chega lá. Alicent já compreendeu tudo isso. Cenas seguintes, enquanto conversa com sua filha, que não quer participar de tudo aquilo dali, fala que mesmo não gostando, é preciso ser feito, porque às vezes é preciso fingir. Aegon não sabe fingir, não sustenta por 2 dias a posição que tanto acha que quer. Aegon é uma criança ganhando brinquedos novos. A gente nem vai lá para Dragonstone e o plano de Otto já é colocado em prática. Fazer a procissão do funeral em público dá muito certo. No episódio passado, não mostraram a cabeça de uma criança sendo cortada, ainda bem, mas para acalmar os corações dessa audiência sádica, o episódio mostra a Harris com a sua cabeça costurada. Eu não sei qual é o pior, mas fica aí o lembrete muito forte sobre o que aconteceu em Sangue e Queijo. Se é ruim ver essa criança assim, imagina o que não foi mostrado. E a Harris é a prova de que nem morto pode ser inocente na corte. E isso traz uma ambiguidade, mostrando que uma coisa é o fato e outra coisa é a narrativa. Preste atenção, a multidão grita que Rhaenyra é a profanadora de inocentes. Mas veja bem, não são justamente Otto e companhia que estão profanando o corpo daquela criança morta ao prazer da imagem do rei? De novo, a gente precisa entender isso. Uma coisa é o fato, outra coisa é a narrativa que se cria para fazer esse fato valer. Não se ganha uma guerra pela contagem de mortos, mas durante a construção do mito. Não esqueça. Entre adorações e sacrilégios, alguém grita: "Amaldiçoa Rhaenyra!" Corta para Alicent, que talvez não concorde com 100% daquilo. Ela olha estranhando ali para aquele grito, olha estranhando para aquele povo. Alicent sabe que a antiga amiga não seria capaz de tamanha brutalidade. Matar Aemond até vai, mas e a Harris? Aí não. Mas é como ela disse, né? É preciso fingir. E guerra também é fingimento. Só muda a roupa do soldado. Quer dizer, nem isso no caso dos gêmeos Cargill. Helena tá claramente em uma crise de ansiedade, se não pior. Sua personagem tem dificuldade de exprimir sentimentos, a gente viu isso no final do primeiro episódio. Ela é contida em sua própria cabeça, ela não explode, quem não explode, implode. Isso é exemplificado ao mostrar ela prestando atenção nas pétalas, aos mínimos detalhes. A mixagem de som atenuando esse som oco, tirando a nossa noção de entendimento do todo, como se aquela confusão a fizesse ter tantas opções de foco que só as pequenas coisas fazem sentido. Quem sente isso sabe do que eu tô falando. Aquele momento que você tá no seu corpo, mas olha para ele mesmo e diz: "Eu tô aqui", é quando você nem se sente mais presente. Só restam os detalhes. Ela olha pra cima e vê o céu de um jeito que talvez nunca tenha visto, do lugar mais baixo possível. Estar com o povo é raridade pra esses aí. Diferente de Margaery em Game of Thrones, ela ainda não sabe o que fazer. É tudo criança, gente, vamos lembrar que é todo mundo criança. A carroça para, olhos arregalados, sem saber o que sentir, tal como a cena traumática de ver o que aconteceu com o filho, só lhe resta o pânico. E ela trava. A verdade, cá pra nós, a nobreza não gosta do povo, gosta do que o povo tem a oferecer. É bem diferente. Do rosto de uma Alicent incomodada por como Rhaenyra é tratada pela multidão, corta para a mesa pintada. A rainha de Dragonstone recebe a mensagem da morte do jovem príncipe e sua primeira atitude é tentar mandar mensagens negando aquilo dali, ou seja, ela quer se utilizar da tinta, como no episódio passado a Alicent que demonstrava querer. Espelhamentos serão uma retórica muito comum nessa temporada como um todo, está bem claro. Mas também o desacordo desses espelhamentos. Quando uma tá indo, a outra tá voltando.
Diferente do Rei Aegon, que se destempera e quebra a maquete, grita e joga taças nas paredes da reunião ali com o conselho, assusta os seus conselheiros, os seus aliados, Rhaenyra chama Daemon para conversar em particular. Antes, nega para Sir Alfred ser parte de um teatro e assumir aquilo tudo. Prefere perder a narrativa a favor da sua verdade. Daemon e Rhaenyra protagonizam uma cena digna de história de um casamento, mas pode ser a anatomia de uma queda também. Ambos falam verdades necessárias e nunca ditas. Temos aqui a discussão não só de um casal, mas de aliados por conveniência. Seu coração pertence só a você, diz Rhaenyra para Daemon, mostrando que sabe claramente o que ele é e como ele pensa. Por isso que chama esse relacionamento de conveniência. É conveniente para Daemon, para se aproximar daquilo que o irmão não lhe deu. Mas também é conveniente para Rhaenyra, goste você dela, goste não. Porque ela sabe tudo aquilo do marido e mesmo assim permanece. A leitura da rainha sobre ele é tão precisa que ela fala a frase que melhor define Daemon desde que a série começou. Ela diz que tudo o que ele faz é apenas para, abre aspas, satisfazer as trevas que mantém banhada como uma espada. De fato, a espada de Daemon pode ser até aquele aço que ele carrega para cima e para baixo, mas no final das contas faz tudo em acordo com as trevas que carrega consigo porque um dia acha que foi rejeitado. Rhaenyra permanece por outro motivo também, tá? Daemon ajudou a forjar essa Rhaenyra como a gente vê hoje. Seja pro bem ou seja pro mal, a gente precisa concordar com isso. Rhaenyra, do jeito que vemos aqui, foi também forjada por Daemon. Ele ofereceu a ela a sua segurança, a sua força, a sua imagem de poder que uma princesa contestada precisava. Restou para si ser forjado com o resto, né? Com o que sobrava. A insegurança dessas trevas. Passou a transformar esse sentimento em arrogância. Ele sequer consegue responder se aceita a esposa como sua rainha e governante. Por quê? E vou falar isso diversas vezes nos textos daqui pra frente, já adianto. Daemon sempre viveu querendo o que os outros têm. Nunca o que ele poderia ser para os outros terem. Achava que o irmão tinha medo, acha que a esposa tem medo, acha que todo mundo teme, quando na verdade é pior, só não confiam. Viveu tanto sob o medo de perder, mais do que já havia perdido, que acha que todo mundo tem medo dele, porque é só o que ele tem a oferecer, temor. Ele só conhece isso, medo de perder, medo de não ser quem poderia ou quem gostaria de ser, medo. É ele quem tem medo. Por isso que ele nem precisa se esforçar para manter essa fama. Para entender melhor isso, deixa eu dar uma visitada no diálogo de Aemond e a meretriz lá no bordel. Será que passa na cabeça de Daemon o tanto que o jovem Aemond o admira? Daemon sempre foi complementar a Viserys. Ele dava ao rei o que o rei não poderia dar aos outros, esse medo aí que eu tô falando. Eu também já falei da imagem de potência que ele tem para Rhaenyra, mas falo da imagem de ímpeto também que ele tem para Aemond, que conta isso em posição fetal no colo de uma mulher. É outra criança olhando para os adultos que estão aí sendo igualmente inconsequentes. O jovem fala ter ficado feliz por Daemon ter cogitado matá-lo. Isso não é medo, é admiração. Mas nem passa pela cabeça do Daemon. Nem passa porque Daemon nunca percebeu que poderia atuar e se contentar nesse lugar de suporte. Esqueceu de construir e só lhe restou destruir. Esqueceu de lutar as batalhas que realmente importavam. Achou que tudo deveria terminar em uma poça de sangue. Daemon foi rei dos degraus. Foi e é pai. Foi e é marido. Mas continua ainda atrás das mesmas coisas sempre. Ele nem sabe mais o que quer. É isso que parece. Assim como essa guerra. Não dá nem mais pra saber o que diachos é esse Daemon, o que diachos move esse cara, o que diachos ainda falta ele resolver pra realmente receber Rhaenyra como a sua rainha e governante. Mas eu não culpo o Daemon, não vou cair nessa, apesar de tudo que eu disse eu não culpo ele. E pra você entender o porquê, vale visitar o breve diálogo de Corlys e Rhaenys. Deitados, relaxados, no íntimo, Rhaenys começa a falar sobre a confusão e a instabilidade e dá a entender que ela poderia reivindicar a coroa, perceberam? O marido não entende isso e acha que é outra pessoa a qual ela está se referindo, a quem ela está se referindo, melhor dizendo. A esposa desconversa, e é por isso que entende o Daemon. Porque o próprio Corlys não entende a esposa. Nem ele e nem quem nunca passou tão perto da coroa vai entender esse sentimento. Rhaenys teve aquele poder em suas mãos, mas escorregou. Daemon o teve muito perto também, mas ousou perder. Agora são Rhaenyra e Aegon que se alimentam desse sentimento, que gravitam essa situação que já existiu na vida de Daemon e Rhaenys, que ela deixou bem claro, ainda existia inclusive, tá? O poder é uma chama ardente em uma noite gelada. Atrai pelo calor, atrai pela luz, mas também deixa marcas na pele se você se aproximar demais. É preciso manter uma certa distância para se aquecer daquilo dali.
Rhaenys e Daemon carregam essas cicatrizes por terem brincado com esse fogo, sentiram o calor, mas não conseguiram agarrar a chama, porque o poder não se agarra, ele é sedutor, é traiçoeiro. Exige respeito e uma certa distância para ser manuseado sem se deixar ser destruído por ele. Não, eu não tô falando mais da coroa, tá? Eu já voltei a falar sobre a relação de Rhaenyra e Daemon. Rhaenyra buscava a sensatez para seguir sem Daemon, como mostra essa cena da biblioteca onde ela lê um livro sobre as irmãs esposas de Aegon I e sobre Meria Martell, a princesa dornesa que venceu o Conquistador, ou seja, ela estava buscando resposta no passado. Tanto que, na cena seguinte com a Mysaria, a Rhaenyra é comedida. E vale a pena ser, é sensato ser. Em curto espaço de tempo ela vai entender isso. Foi Mysaria quem avisou o outro gêmeo que aquilo dali poderia estar acontecendo, afinal das contas. O caos bate à sua porta, os irmãos Cargill, que se prometeram ser um só em 2 corpos, morrem juntos, evidenciando que aquela guerra já degringolou, tá? Verdes e pretos estão em pé de igualdade e assim será até o final. De longe não dá pra saber quem iniciou um confronto, apenas quando alguém perder. A luta dos gêmeos é a alegoria da luta daquela família, porque somente saberemos a diferença entre os pretos e os verdes no final das contas, e olhe lá! Arik e Eric são essa confusão, 2 lados de uma moeda lutando para ser a moeda e sem entender que sem um dos 2 lados ela deixa de ser moeda. Representa também como a lealdade desse cenário não dá para ser partida em 2. Em um cenário onde tanto se quer vencer, cada pedaço das boas intenções fica pelo caminho. Ambos os gêmeos estavam cheios de boas intenções. Arik em limpar a barra do seu comandante Cole, que covardemente se escondeu na culpa que infligiu ao outro, e Eric também, só que para proteger um dos lados da coroa, aquele que ele acreditava, no caso a rainha Rhaenyra. Esse é um dos resultados das inconsequências de Aegon. Como disse a prostituta para Aemond, quando os nobres se destemperam, só os inocentes sofrem. Rhaenyra, que começava a utilizar a tinta para aprender sobre o passado e resolver tudo aquilo dali que viria, é uma lição para Aegon. Aegon escolhe usar o sangue que Rhaenyra acabava de abdicar, ou tentava abdicar. O passado recente do jovem, se ele tivesse lido, o passado de Viserys e Aerys, 2 reis minimamente conciliadores, poderia lhe ensinar muito sobre aquilo tudo que ele está passando, mas como ele mesmo diz, rejeita a tinta a favor do sangue. Pior, Larys já havia cegado essa sensatez que poderia ali estar no jovem, representado aqui pelo seu avô. Otto, ao perder o cargo, perdia através de uma batalha que ele nem sabia que estava lutando. E Aegon, sem conhecer o passado, começa a se assumir mais Maegor, o cruel. Olha a alcunha, ele queria o generoso, não sei o que. Ele se aproxima do cruel. Mal sabe o tanto que Maegor enfrentou por ter escolhido o sangue em vez da tinta. Eis o destino do jovem rei, que agoniza com o peso da coroa. Curiosamente, na cena que depõe a mão do rei, a câmera foca no punhal que tá lá no seu cinto. Ele não faz a mínima ideia do que aquilo representa, porque não é legítimo aos olhos do que vimos. Doa quem doer, essa é a verdade. Ele não é legítimo. Quem nega isso é porque esqueceu a cena em que Viserys faz Rhaenyra jurar pelo que tá escrito na adaga. A profecia que tá lá, aquele negócio que tá escrito, sobre algo que tá muito além do ego de um ou do ego de outro. É por isso que Rhaenyra começou a traçar aquela disputa. É pela tinta, é pelo que tá escrito, não é pelo sangue do qual Aegon tanto se alimenta e tanto se orgulha. Criston Cole pensa que resolveu tudo aquilo dali, que será a nova mão do rei feita de pulso de aço. Mas começa sua escalada tendo que se rastejar para pegar o broche que Otto jogou no chão. E se dê por satisfeito. Mas pouco importa, por Criston Cole é outro hipócrita. Diferente do que vendia até ali, Cole também é sedento pelo poder. É ego muito mais do que a honra que barganhou com Arik. Não à toa se satisfaz com o grande plano que montou, com o broche que recebeu, com a confiança que agora detém e corre para cometer os mesmos erros que estava cometendo. Porque o ego está inflado. Quando não estava inflado, ele ficava protegendo na portinha. Na conversa com Otto, depois de nos revelar que Daron, seu filho mais novo, está vivo lá em Old Town, Alicent conversa com o pai sobre controlar Cole. Isso aqui é essencial para o entendimento desse episódio. Volto também na conversa com a filha sobre fingir para melhor passar. No meio do episódio, Mysaria mostra o tanto que teve que fingir para subir na vida, na conversa que ela tem com a Rhaenyra. Enquanto isso, Aemond pagava pelo fingimento de um acompanhante. E é isso que a Alicent faz. Transforma paixão em missão. Depois do tapa no amante, se entrega ao desejo. Mas que desejo? Por aquele homem
ou para controlar aquele homem. A cena é tão misturada que a gente pode dizer sobre a mesma medida que a Alicent tanto quer aquela paixão, como também podemos dizer que ela, a partir de agora, finge aquela paixão. E tá tudo bem, viu? Tá tudo bem, porque mãe e sacrifício parecem sinônimos. Nesse ponto, nesse mísero ponto, qual a diferença dos nobres para as plebeias que veem os filhos pendurados por uma corda no meio da cidade? Qual a diferença para Rio, que na breve conversa com a esposa demonstra toda a inoperância diante daquele cenário inteiro? As pressões subjugam a rainha, que volta a estar sozinha. Depois de tirar sua roupa com as próprias mãos, ela se afunda na banheira, mostrando quão afogada está naquilo tudo. O que a Alicent faz é fingir que vai ficar tudo bem, mais cedo ou mais tarde. Na hora de consumar o prazer depois dos tapas, o foco vai para a cintura dos dois. Depois, a câmera sobe e vai para a mão de Alicent no pescoço de Criston Cole. Porque é desejo, isso é fato. Mas também é controle. E isso é inegável.